a nossa pergunta de hoje. Tá? Vamos ver aqui qual é a pergunta. Mundanismo ofende a Deus? O mundanismo, né, ofende, porque pelo menos ofende as religiões, né? As religiões, tudo aquilo que não é do interesse das religiões é mundano, né? Tudo é mundano, tudo é mundano, tudo é mundano, né? Então, tudo isso ofende as religiões. Olha, eu vou voltar a falar, não é das religiões, mas é o joio. O joio é mais religioso do que os outros, o joio é mais briguento do que os outros. O joio é um exagero, tudo deles é um exagero. Eles não são o que querem ser, então terminam exagerando, porque não são o que querem ser. Né? E com isso, com a violência deles, eles perseguem eles mesmos, perseguem os outros, perseguem o mundo. É o cão. Né? O joio é o cão no meio da gente. Então, o mundanismo ofende a Deus? Vamos ver aqui algumas coisas, alguns argumentos para isso. Né? Primeiro, precisamos identificar o que seja mundanismo. E para isto, precisamos identificar quem tem autorização e autoridade para definir isto. Fato é que este termo tem sido mal definido e por pessoas e entidades sem nenhuma autoridade para isto. Segundo, devemos ter em mente somente Deus, seu amor e, com tudo isto, sua compreensão a nosso respeito como seres humanos e todos os limites que isso determina em nossa vivência com Ele. O que importa nisso tudo não é o que a igreja pensa, não é o que os pastores pensam, não é o que as pessoas pensam. O que importa nisso tudo é o que Deus pensa. O amor de Deus pensa, é isso que interessa. Terceiro, outro aspecto importante para chegarmos a uma resposta adequada a esta questão é entender que Deus nunca é ofendido por nada que sejamos ou nada que façamos. Deus nunca é ofendido por nada que sejamos e por nada que façamos. Entendeu? A gente precisa guardar isso. Em nada ele é ofendido. Quem se ofende são os metidos a entender Deus. Deus não se ofende com nada. Aí tem aqui. Cadê? Quando se ama, nunca se ofende com o amado. É isto que 1 Coríntios 13 afirma sobre o amor ágape. Este amor que Deus tem por nós. Ao contrário, quem ama nunca se ofende, nunca suspeita mal. Tá bom? Ok. Quarto. Bom, já sabemos até aqui que o que quer que seja considerado mundanismo não pode ser usado o critério de ofensa a Deus, porque Deus não se ofende com nada. Então, não pode ser usado esse critério. Neste aspecto, nada é mundanismo. Nada é mundanismo. Ele nunca é ofendido por nada ou ninguém. Isso é expressado em Jesus na cruz. Depois de tudo que fizeram com Jesus, ele diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tá bom? Ok. Com isto, podemos dizer que a ideia de mundanismo, como uma expressão negativa, ruim espiritualmente, é tudo que ofenda quem pratica ou quem se deseja ofender com algum feito. Assim, é pecado. Não ofende Deus, mas entristece ele que ama todas as pessoas sem nenhuma exceção. Então, é colocado aqui o seguinte: é mundanismo tudo que ofende a quem pratica ou tudo que ofende a outras pessoas. Por que é pecado, então? Porque Deus ama quem ofende e ama quem eu quero ofender. Então, se Deus ama lá e ama cá, o que eu faço e me ofende entristece a Deus.
E isso é pecado. Não é porque Deus é ofendido, prejudica a Deus, não é isso não. É porque Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Se eu me ofendo, se eu me prejudico, então Ele se entristece e isso é pecado. Sexto, se mundanismo é tudo que ofende, no mínimo, uma pessoa, temos que considerar se o feito é intencional ou não. Se há o desejo de ofender com o que se está fazendo, havendo intenção inicial e continuada, o feito é claramente ofensivo e, por este critério usado, torna-se mundanismo. Então, como é? Eu prejudico pessoas de alguma forma, mas não é, se não for intencional, se não for, porque se eu não tenho a intenção e ofendo, então não tive a intenção. Percebe? Então isso não seria mundanismo. Agora, se eu tenho, não, eu sei que isso vai ofender fulano, eu vou fazer. Então há uma intenção, aí seria mundanismo. Isso ofende a Deus. Agora, às vezes a gente faz mais coisas não intencionadas, mas faz e prejudica as pessoas, do que aquelas coisas que a gente faz intencionalmente. Eu tenho a intenção de fazer isso. Mas a grande maioria das vezes eu estou sem intenção e ofendo, e entristeço, não é? Eu prejudico pessoas. Esse é o 6, né? Agora vamos aqui ao 7. A Bíblia usa critérios que afirmam 3 situações. O sacro, que é feito com interesse de agradar a Deus, o sacro. O profano é o feito cotidiano sem intenção de agradar a Deus, ou seja, é o cotidiano. Você não está agradando a Deus ou deixando de agradar, você faz porque tem que fazer, acordar, comer. Isso aí é profano, isso é algo profano, não está voltado à glorificação de Deus. Tá? Então, para a Bíblia, no contexto hebraico, isso é profano. O que mais? E o anátema, o que é dedicado à destruição para agradar a Deus. Então, o que seria mundano? Tanto o sacro quanto o profano são agradáveis a Deus, promovem intencionalmente o bem das pessoas. Então, nem o profano é desagradável a Deus, nem o sacro. Então, o que é mundano? Né? O que é ofensivo a Deus? Tá? O meu cotidiano, a minha vida, o cuidar da minha saúde, o cuidar da minha vida, né? Isso não é sacro, isso é profano, é o dia a dia, é o cotidiano. O eu estar voltado para Deus, orando, lendo, aí é o sacro. Então, mas as duas coisas me são favoráveis, né? Me são benéficas, então não são mundanas. Tá? Aqui o 8º. Tudo que seja feito com a intenção de ser bênção para pessoas, principalmente para o coletivo, é agradável a Deus, pois o Senhor quer o melhor para todas as pessoas, quer o bem de todos, quer a felicidade geral de todos. Tá? Então, é feito alguma coisa e eu quero agradar pessoas, eu quero felicitar, eu quero produzir felicidade nas pessoas. E isso é agradável a Deus. Mas na minha experiência religiosa, isso não é o que agrada a Deus. Mas quem sou eu para dizer que não agrada a Deus? Não agrada a mim, na minha experiência religiosa. Não é porque não agrada a mim que desagrada a Deus. Não. Entendeu? Então, a intenção é fazer o outro feliz, a intenção é o bem do outro, mas não é do jeito que eu acho que é o ideal. Problema seu. É problema seu, né? Mas a intenção é de felicitar os outros, felicitar o coletivo, fazer o bem ao coletivo. Então, é agradável a Deus. Não é mundano. Não é mundano. 9. Ao contrário disto, tudo que a boa intenção de pessoas em querer agradar a Deus, intencionalmente, promova a infelicidade e tristeza a outros,
com a roupagem religiosa ou da espiritualidade é então mundano, é pernicioso, é totalmente desagradável ao Senhor. Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa para Deus, eu estou fazendo para Deus, mas desagrada as pessoas, desagrada o coletivo, produz escândalo, então não, é mundano. Mas é religioso, isso é sacro, mas está prejudicando pessoas, está escandalizando, está intencionalmente prejudicando outras pessoas, então é mundano. Não há nada que agrade a Deus que seja prejuízo para as pessoas. Nada. Se alguma coisa a gente pensa que agrada a Deus e é prejuízo para as outras pessoas, então isso a gente está enganado. Nada que agrade a Deus é motivo de escândalo para as pessoas. Bom, 10º. Então, assim, o critério para se saber, o critério para se saber o que seja mundano aos olhos de Deus é tudo que produza tristeza, prejuízos, desagrados coletivos, infelicidades, insanidades físicas, mentais, emocionais, sociais, existenciais, principalmente se for intencional. O que é mundano? O que é mundano? Se mundano é tudo que desagrada a Deus, entendeu? Então, na verdade, podem ser coisas religiosas e coisas não religiosas. Basta que seja feita com a intenção, de prejudicar as pessoas, de escandalizar as pessoas. Tudo isso, que produzir isso, é mundano e desagradável a Deus. Se mundano são coisas profanas, como na linguagem da cultura israelita, hebreia, se for coisas profanas, então não desagrada a Deus, porque é o cotidiano, é o dia a dia, é o que você faz, sem estar voltado para glorificar a Deus. Então, são coisas do dia a dia que você está realizando. Então, não é desagradável a Deus. Tá bom? Então, essas é a nossa resposta, e esses argumentos para a pergunta se mundanismo ofende a Deus. Tá bom?